Olá, bom dia, graça e paz a todos. Eu sou o presbítero Edivaldo e hoje nós vamos comentar a lição de número 5, lição do dia 30 de janeiro de 2022. Que a paz esteja na sua casa, na sua vida e na sua família. Lição 5, a lei da responsabilidade pessoal. Aonde está esse texto? Esse texto está em Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4, onde diz assim, ó: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então não existe aquela historinha, né? Que a gente vê muita gente contando por aí. A gente vê muitas histórias contando por aí. Gente, a salvação é algo individual. O pai não salva o filho. O esposo não salva a esposa. A tia não salva o sobrinho. E assim sucessivamente. É individual a salvação. Aquele que errar, ele vai pagar pelo erro dele. É individual. Se você cometer um erro, você vai pagar. Se muitos cometerem junto, muitos vão pagar. Então, a salvação é algo individual. A responsabilidade é pessoal, é de cada um. Quando fala pessoal, significa que a responsabilidade é de cada um. Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Tá? Não tem esse, não tem aquele. Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Tá? É Deus dizendo aqui para o profeta Ezequiel, no capítulo 18. Mas Deus está dizendo aqui para a nação. Deus está falando para um povo. Que a responsabilidade, ela não é coletiva. Não. É individual. É pessoal. É cada um. A nação era muito grande. Então cada um ia responder pelos seus atos. Não importa a idade. Cada um ia responder pelos seus atos. Cada um é responsável pelos seus atos. Hoje, por exemplo, uma criança de... um adolescente, um jovem, né? De 18 a 21 anos para cima, ele já é responsável pelos atos dele. Enquanto ele está sob a tutela do pai e da mãe, o pai é responsável pelos atos dele, porque ele não pode responder por si. Porque ele é pequeno, é de menor, é uma criança. Mas um adulto consciente, ele já é responsável pelos seus atos. A responsabilidade agora é dele. Não é mais do pai nem da mãe. O pai e a mãe já ensinou. Errou, pecou, a responsabilidade é pessoal. Aqui Deus está falando com pessoas adultas. Deus não está falando com crianças aqui. Deus não está usando aqui a boca do profeta, eu creio, né? Creio. Esse é o meu pensamento, tá? Eu não tenho o seu pensamento. Creio que Deus aqui está usando a boca do profeta para falar para gente maduro, para gente que tinha consciência, noção do erro que estavam praticando e fazendo. Tá? É o capítulo 18, mas está no versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Todas. Como a alma do pai, como a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, Deus aqui não está eximindo ninguém. Tá? Deus aqui não está eximindo ninguém da culpa. Aqui todo mundo é pecado. A partir do momento que a pessoa pratica um erro, ele já é consciente, tá, do erro que está praticando. Ele já sabe muito bem o que está praticando. Hoje ninguém está escape de nada. Todo mundo é consciente dos atos que está praticando. É a lição de número 5. A verdade aplicada: Deus deseja a salvação de todos. Ponto. Vírgula. Deus deseja o quê? A salvação de todos. Deus não tem interesse que ninguém morra e que ninguém morra perdido. Deus quer que todo mundo chegue ao pleno conhecimento da verdade através do Evangelho, que eu e você prega. Esse é o desejo de Deus. Então significa que nós estamos aqui vendo um Deus que tem objetivos, um Deus que tem
propósitos para a vida do ser humano. Porém, conjunção adversativa, cada ser humano tem a responsabilidade, olha aí, cada ser humano tem a responsabilidade de quê? Qual é a responsabilidade do ser humano? Cada um tem uma responsabilidade: se arrepender para que seja salvo. Para você ser salvo, precisa se arrepender. Sem o arrependimento, não tem salvação. Você não pode, você não será salvo. Onde está isso? Está em toda a Bíblia Sagrada. Se você for lá para Marcos 16:15, está. Se você for para Romanos, está. Se você for para Mateus, está. A Bíblia diz bem claro: se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Está na Bíblia. Então a Bíblia ela tem um padrão que indica para você que para você ser salvo, precisa se arrepender. Reconhecer seus atos pecaminosos para ser salvo. Do contrário, você não poderá ser salvo. Tá? Isso é a verdade aplicada. Desejo de Deus, eu anotei aqui no rascunho. Desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? A salvação de todos. Aí a responsabilidade é sua, se você quer ou não. Tá? É de cada ser humano. E Deus coloca uma condição, anotei aqui, condição para ser salvo. Qual é? Arrepender. A palavra arrependimento significa mudança de hábitos. Esse é o significado da palavra arrependimento. Mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Os objetivos da referida lição é explicar a responsabilidade pessoal de cada um, tá? Que é a parte 1 da lição. Na parte 2 da lição, o que vai ser estudado? Mostrar a possibilidade de ser diferente, está lá na parte 2 da lição. E na parte 3 da lição, é o terceiro objetivo, ressaltar que Deus quer que todos sejam salvos. Tá? Normalmente isso lá na parte 3, quando nós chegarmos lá. Muito bem. Então aqui, no motivo de oração, ore para que tenhamos consciência dos nossos deveres pessoais diante de Deus. É isso aí. Cada um tem que ter consciência do seu dever, da sua obrigação e da sua responsabilidade. Cada um tem que ter consciência. Eu não posso ter por você. Não. Eu não posso ter pela minha família. É eles que têm que ter a consciência sempre, se conscientizar sempre onde está errando. Eu não posso. Cada um tem que policiar a si mesmo. A gente avisa, sim, o aviso a gente tem que dar, mas a responsabilidade é da pessoa. Eu não posso obrigar a ninguém. Não posso obrigar ninguém. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Na introdução, vai dizer que o desejo de Deus é salvar todos, né? Através do arrependimento, sem anular a responsabilidade pessoal, individual. Olha aí. Não anula. A responsabilidade é de todo mundo. De se arrepender é de cada um. Cada um tem que se arrepender. A responsabilidade é sua, é individual. E a certeza do juízo divino sobre os que não se arrependerem. Tá? Deus só vai aplicar o juízo dele é inevitável. Tá? O juízo de Deus ele é inevitável. Ele vai aplicar. Quem não se arrepender não adianta. Não tem esse negócio, porque Deus é amor, ele não vai. Ele vai aplicar sim. O tópico 1 da lição vai falar da responsabilidade pessoal de cada um. O tópico 1 é o preâmbulo do tópico 1. Cada um tem sua responsabilidade. Anotei aqui. Responsabilidade é pessoal, individual. O pai não salva o filho não salva o pai, o marido não salva a mulher. Começa por aí.
Responsabilidade social, espiritual, financeira e psicológica. Aí, ó, tem vários tipos de responsabilidade e cada um é responsável. Normalmente, quando você entra numa determinada empresa, não sei se ainda tem, mas tinha em muitas empresas uma coisa chamada termo de responsabilidade. Eu creio que ainda existe. Tá? Você assina se tornando o tutor responsável por aquilo. Tudo que acontecer, você é o responsável. Para depois você não jogar a culpa para cima do patrão, para cima de ninguém, você é o responsável. Então existe uma coisa chamada termo de responsabilidade, onde você assina e você é ciente. Tá? Você se torna ciente e responsável, você que vai arcar com tudo que acontecer. Então aqui está. Aqui está. Tá? Não tem como você fugir. Termo de responsabilidade espiritual com o nosso próximo. Ou seja, nós temos uma obrigação com o nosso próximo. Qual é a obrigação que nós temos com o nosso próximo? Amar ele, respeitar, cuidar, zelar da sua integridade física, moral e espiritual. Mas cabe a eles. Nós temos uma responsabilidade de falar e não de fazer por eles. Tem muita gente que acha que só porque eu sou responsável por ele, eu tenho que fazer tudo e ele tem que ficar só na aba. Não. Eu tenho responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? É pregar o evangelho. É falar sobre o arrependimento, sobre a conversão, sobre a mudança de hábito, de atitude. Essa é a minha responsabilidade com o próximo. Mas o próximo deve assumir o seu papel também. Ezequiel foi chamado para falar para aquela nação rebelde. Ele era o responsável por aquela nação, avisando. Mas a partir do momento que aquela nação não quis dar ouvido, ele tirou a responsabilidade dele. Aí ficou a critério de cada um se tornar responsável pelos seus atos. Mas a responsabilidade dele, ele cumpriu, que era anunciar o juízo de Deus. Anunciar para aquelas pessoas que eles teriam que se arrepender e mudar de hábito, de atitude. Só que eles não quiseram. Estudamos na lição anterior. Se ele não avisasse o povo, ele seria o culpado de tudo que acontecesse com o povo. Olha que peso de responsabilidade. Mas se ele avisasse e o povo não quisesse ouvir, ele livrou-se do peso de qualquer culpa que acontecesse. É responsabilidade. Está lá em Ezequiel 18, versos 6 até o 8. Está lá. Ezequiel 18, versículo 6 até o 8. Olha lá. Está lá. Analisar como está o meu relacionamento com Deus. Esse é um outro princípio. Quem deve analisar como é que está o relacionamento meu com Deus sou eu. Eu não posso ficar toda hora, fulano, como é que você está diante de Deus? Ei, fulano, como é que você está diante de Deus? Ei, fulano, você está em pecado? Fulano, você errou? Não. Eu não posso ficar ali com um ferrão em cima da pessoa, obrigando a pessoa a ser uma coisa que não é. A pessoa que tem que fazer o autoexame. No ato da ceia, tem um texto que diz assim, 1 Coríntios 11, 23 até o 34. Tem um tópico lá que diz assim, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, é a pessoa que tem que fazer o exame, a pessoa tem que ver como é que ela está. Eu não posso ficar sendo policial vigiando a vida de ninguém. Eu não sou policial para ficar vigiando a vida de ninguém, tomando conta de ninguém. Cada um é responsável pelos seus atos. Cada um é responsável pelos seus atos. Cada um toma conta dos seus atos e responde por eles. Eu não posso responder pelo ato de ninguém. Não vou responder pelo ato de ninguém. Cada um responde pelos seus. Eu tenho uma obrigação na congregação onde eu estou dirigindo. Eu sou o responsável lá. O meu dever é avisar. O meu dever é ensinar. O meu dever é orientar.
Essa é a minha responsabilidade. Agora, cabe aos liderados por mim lá acatar a ordem de obedecer ou não. Aí a responsabilidade é deles. A partir do momento que eu passei para eles, daí para frente, o direito é deles, mas eu tenho que continuar exercendo a minha responsabilidade sobre eles. É aqui, é pessoal, eu tenho que ver. Quando se fala de responsabilidade com o próximo, está no sentido de avisar, alertar sobre o seu pecado. Aqui está. Depois de avisado, a responsabilidade é de cada um. No tópico 1.1, a tendência humana de transferir a responsabilidade. Geralmente o ser humano, tá? Aqui tem um item aqui que vai lá para Gênesis capítulo 3, versículo 12. Lembra do episódio lá de Adão e Eva? Portanto, Adão queria passar por santinho, por bonzinho, falou que ele não errou, que ele não desobedeceu nada, que a culpa era toda de Eva. Normalmente, nós queremos sempre achar um culpado, mas a gente nunca é culpado. Sempre queremos acusar os outros. Não, eu não pratiquei isso não, você que praticou. Não, eu não pratiquei isso não, você que praticou. A Bíblia diz que seja Deus achado verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas está na Bíblia? Isso está na Bíblia. Está na Bíblia Sagrada isso aí. Paulo escreveu isso aí, na Bíblia Sagrada. Que seja Deus achado verdadeiro e todo homem mentiroso. Tá? No caso de Adão aqui, ele queria empurrar a culpa toda só para cima de Eva. Mas ele não queria ser culpado. Né? Ele achou que ele não era culpado e empurrou toda a culpa sozinho para cima de Eva. E ele achou que ele não era culpado. Ele achou que ele não era culpado. Não. A culpa disso aí é da mulher. A culpa disso aí é da mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não. Ainda queria ainda se justificar, se eximir da culpa, jogar a culpa para Deus. Adão queria empurrar a culpa daquele fracasso para Deus e para cima da mulher. E ele sair da história como vilão. Ele queria sair da história como vilão. Aqui ele está se passando por um grande vilão. Mas quando Deus dá a ordem, lá no capítulo 3, eu não vou ler todo lá, mas quando Deus deu a ordem para não tocar na árvore, Deus não se dirigiu à mulher. Não. Deus se dirigiu ao casal. Deus deu a ordem para o casal, não só para a mulher. Então, a responsabilidade também era de Adão. Mas ele queria se eximir da culpa. E muitas vezes nós sempre queremos empurrar sujeira para o lado dos outros. Nunca queremos assumir nosso erro ou nossa culpa. Quando nós erramos, às vezes a gente não quer assumir nossos atos errados, nós queremos sempre achar alguém para crucificar e empurrar toda a culpa para cima dele. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos, porque nós somos pessoas maduras. Nós somos pessoas cascudas, maduras, então nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos sem acusar os outros. Não podemos e não devemos ficar acusando os outros. Nós não somos juiz. Aqui, ó, tópico 1.1. Desde o primeiro casal, vemos a tendência humana de se explicar suas atitudes com a atitude do outro. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a água e comi. Essa foi a explicação de Adão para Deus. Como o ser humano não tivesse escolha, ou como se fosse apenas vítima, a mulher foi dada por Deus como fruto dado pela mulher. Ao se dirigir à mulher, essa respondeu que a serpente a enganou. Tal tendência tem acompanhado a história humana ao longo de sua existência. Olha aí, ó. Que essa lição venha nos trazer uma reflexão, tá? Para que nós não esqueçamos que somos vítimas de alguma situação. Somos também agentes portadores e responsáveis da imagem de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Adão acusou a mulher acusou o diabo. E Adão jogou a culpa para cima de Deus. O Senhor que me deu. A mulher que o Senhor me deu. Seja, refletindo sobre essa parte 1 aqui e finalizando ela. Sejamos nós, cada um de nós, responsável pelos nossos atos. Sem ficar achando culpado, sem jogar a culpa nos outros. Se 10 pessoas errou, os 10 errou. Mas sempre tem um
Não, eu não errei, não. Não, eu estava no grupo lá, mas eu não cometi, não. Não, eu não fiz, não. Mas todos foram avisados. Não tem como sair, não tem como correr, não tem como fugir, em hipótese alguma. Tá? Não adianta correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Esse é o ditado popular. Se nós formos analisarmos esse ponto, tópico 1.1, você vai lá para o livro de João, capítulo 8. Lembra da mulher adúltera? Pois é. Pegaram a mulher num ato adulterando e, com base na lei de Moisés, todas que forem pegas no ato deveriam ser punidas. Mas não somente a pessoa que foi pego, mas quem foi pego com ela também. Deveria ser punido, os dois. Não era um só. Observe, não era um só. Só que ali os camaradas foram tão inteligentes, tão espertos, né? Ou metido esperto. Mestre, nós vimos essa mulher aqui, pegamos essa mulher no ato de adultério, e a lei diz que as tais têm que ser apedrejadas. Jesus olhou, tá, então tá bom, tá. Mas cadê o parceiro dela? Cadê o companheiro que pecou junto com ela? Não tem, não? A mulher praticou sozinho o ato? Mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te acusou, então nem eu. E Jesus pergunta para aquelas pessoas que acusou a mulher: quem de vocês não tem pecado? Que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Todos jogaram a pedra no chão e foram embora disfarçadamente. Por quê? Então nós sempre vamos querer jogar a culpa do pecado para cima de alguém, vamos sempre empurrar o erro para cima de alguém, e nós sempre vamos sair da história como vilão, como vítima. Hoje, o que tem de pessoas que são verdadeiros atores, né? Tem pessoas que hoje são verdadeiros atores, protagonistas na arte de mentir de uma maneira tão descarada, que eles conseguem esconder o erro deles, mentindo de uma maneira descarada, se tornando vítima. E uns usam do choro para obter vantagem sobre isso. Outros usam daquela cara de bonzinho, aquela cara de piedade, né? Igual aqueles emojis, né? Hoje tem os emojis com choro, emoji alegre, emoji triste. As pessoas usam isso aí, mas normalmente não assumem seus erros, nem as suas culpas. Tá? Culpabilidade sempre é um julgando o erro para cima dos outros. Muitas vezes ficamos tentando explicar para Deus. Quem errou? Foi o fulano, ciclano, mas não assumimos nosso erro. A pessoa sempre fica empurrando o erro. Ah, não, foi o fulano que fez. Ah, não, foi o Bertano que fez. Foi o ciclano que fez. Eu não fiz, não, eu não fiz, não. Quem fez foi o fulano e tal, o Bertano que fez. Eu não fiz, não. Sempre não vão ficar usando isso aí, essas tentativas. Hoje o que tem de pessoa tentando se explicar para Deus, não se explique para Deus. Não. Assuma os seus atos errados, que é a melhor coisa que você tem que fazer. Às vezes o homem faz o papel de vítima, papel de protagonista. A culpa é dos dois, porque a ordem foi dada a eles. Essa herdade do primeiro casal passou para todas as nações. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existe muita gente por aí que diz, eu não tenho pecado. Você não é santo, não, filhinho, nem é santo. Eu não sou santo. Só porque eu sirvo a Deus, acho que eu sou santo? Não, eu sou pecador também. Nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem esse nem aquele. Reflexão para não esquecer. Às vezes somos vítimas em algumas situações, mas também a gente é responsável pela imagem de Deus. Adão queria se eximir do erro, empurrando tudo para cima da mulher. Não foi eu, foi fulano, foi ciclano, foi Bertano. No tópico 1.2, vai falar a capacidade de escolher. Isso aqui vamos colocar aqui, resumir, como livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Quando Adão e Eva pecou, antes deles pecarem, ele estava na primeira dispensação, chamada inocência. Era a primeira dispensação. Quando eles pecaram, eles entraram na segunda dispensação, consciência. Tá? São 7. Então, quando eles foram criados,
era a primeira dispensação. Inocência, quando eles pecaram, entrou na segunda automaticamente, que é consciência. Eu tenho uma ligeira impressão para mim que eu tenho ligeira impressão para mim, isso é um pensamento meu. Cada um tem o seu pensamento. Eu vou expor o meu. Eu creio que aqui já entra também o livre-arbítrio. Aqui já entrou na primeira dispensação, já entrou o livre-arbítrio. Porque eles foram avisados para não fazer. Mas a responsabilidade é deles. Deus avisou eles. Então eu creio que o livre-arbítrio, que é o poder da escolha de tomar decisão, eu creio que começou aqui. Exatamente nesses episódios aqui começou o livre-arbítrio. Eu tenho certeza disso que foi. Sem medo de errar. Tá? A capacidade de escolher. Todo mundo, gente, tem a sua capacidade de escolher. Provérbios 14, 12, eu sempre cito esse texto. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é a morte. A escolha é sua. Você faz o final da história, você decide. Então estou resumindo aqui o tópico 1.2. O homem e a mulher estavam na primeira dispensação, chamada inocência, e também Deus deu a ele o livre-arbítrio aqui, a escolha e a advertência divina na vida dele. Deus deu para ele uma escolha e uma advertência. Temos também a escolha de pensar, decidir e raciocinar. O pecado atingiu essa capacidade. O que a Bíblia diz sobre isso? Vejamos em Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Eu não vou ler, mas essa referência está lá. Isaías também. Josué 24, 15. Tá? Escolha e decisão. Somos responsáveis. Ninguém deve seguir o erro dos outros. Ninguém deve seguir o erro dos outros. Tem que haver renúncia, coloquei aqui. Devemos refletir sobre nossas escolhas. Temos a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. Tópico 1.3 da referida lição, que vamos fazer lá. A culpa coletiva não exclui a individual. Olha aí. A culpa coletiva não exclui a individual. Olha aí, ó. Não exclui. Tá? Tanto o profeta como Ezequiel mencionaram provérbio que estava sendo bastante usado pelo povo. Aqui vai dizer de pessoas que do passado, que praticou erros no passado, né? Sacerdotes, reis que cometeram erros no passado e agora os seus filhos no presente. Será que eles vão carregar a mesma culpabilidade do passado? É certo que as gerações anteriores, aqueles profetas, tinham cometido grave pecado. E aqui tem vários relatos aqui, ó, vários desses cometeu. Contudo, tal fato não justificava a conduta dos contemporâneos de Jeremias e Ezequiel, pois também tinham a revelação divina. Ou seja, a mesma advertência que foi dada para essas pessoas que errou no passado, a mesma advertência é dada para as gerações de agora. O mesmo Deus que falou advertindo essas pessoas no passado é o mesmo Deus que ainda continua falando e advertindo as pessoas agora. A advertência é a mesma. Não tem como você fugir daquilo que Deus falou. Ah, não, aí agora estou na geração, agora a geração lá foi meu pai que errou. Não, agora a geração é outra. A Bíblia diz que Deus visitaria a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Está escrito isso aí. Não tem como você fugir. Né? Eles também tinham a mesma revelação divina, consequentemente eram ignorantes quanto aos que Deus requeria, ou seja, arrependimento do povo. Não tem como fugir, gente. A mesma advertência que Deus deu para os antepassados, que era se arrepender, mudar de hábito, de atitude, é a mesma advertência para agora. Atos 17, 30. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, que tenham mudança de atitude, de hábito. Não adianta continuar errando e achar que, não, foi meu pai que errou lá no passado, eu sou uma nova geração e eu não tenho culpa dos atos dele, não. Não adianta, gente. O pecado continua. É o mesmo. A consequência vai continuar mesmo, seguindo, não vai mudar isso. Isso não vai mudar jamais, tá? É o tópico 1.3.
Reflexão do passado, presente, no presente. Mesmo que nossos antepassados pecaram, não justifica a nossa conduta. Olha aí. O que é que não vai justificar a nossa conduta? É os erros do passado. Ah, mas quer dizer que o meu pai errou? Eu não erro. Ah, não, meu pai errou há muitos anos atrás, eu não, eu sou santinho, eu sou... Não, eu não cometo esse mesmo erro. Se você for analisar, comete sim. Faça um autoexame para você ver se você não comete os mesmos erros do passado. Erros do passado sempre estarão presentes no nosso presente, na nossa vida. Não adianta. Isso é uma consequência. Quando Davi cometeu o pecado, lembra? A Bíblia diz que Deus perdoou Davi, mas ele não tirou as consequências. A espada estava na casa de Davi. As consequências continuou. Tanto é que você viu que só foram tragédias na família de Davi. E entrou para gerações futuras de Davi. O que, gente? Aquilo é uma consequência. Não adianta, são consequências que não vai sair, são manchas que não saem. Pois o mesmo Deus que falou com eles no passado, os advertindo, é o mesmo que nos adverte hoje. Ninguém é tão ignorante aos avisos de Deus, ninguém. Hoje, não existe ninguém tão ignorante aos avisos de Deus. Todos têm ciência de que Deus está avisando que vai voltar para julgar a nação. Todo mundo é avisado. Não tem ninguém hoje inocente. Ah, eu nunca ouvi falar. Ouviu falar sim. Todo mundo já está saturado, cansado de ouvir o juízo de Deus. Só que ninguém quer dar ouvido. Todo mundo quer passar por inocente, ninguém quer ouvir. Ah, não ouvi falar, ninguém me falou. Sim, hoje é falado em tudo quanto é lugar. Através dos rádios, jornais, serviços, televisão, está sendo sempre divulgado. O Senhor vai vir. O Senhor vai vir. O juízo de Deus vem aí. As pessoas querem passar por bonzinho. O aviso de Deus é o mesmo hoje. Atos 17:30. Provérbio ou ditado popular. São alerta para nós. Devemos cuidar do que falamos. Devemos cuidar daquilo que falamos. E avaliar o que ouvimos antes de repassar para os outros. Gente, eu não posso sair por aí espalhando notícia falsa, chamada de fake news. Eu não posso sair por aí espalhando uma notícia que eu não ouvi. E uma notícia que terceiro me falou. Primeiro tem que avaliar, analisar se aquele fato é verdade para depois eu passar. Um fato é verídico e é verdadeiro que eu estou passando para vocês. O Senhor vai vir. Esse fato é verídico. Se não é fake news, tá? Não é notícia que terceiro passou, porque está escrito. O Senhor vem. Está em toda a Bíblia Sagrada. O Senhor vem. Com justiça e juízo ele vem. Isso não é fake news. É notícia verdadeira. Então estou repassando aqui para vocês uma notícia que é verdadeira. Pois as consequências são inevitáveis. Tem várias referências aí. Colossenses 4:6. 1 Tessalonicenses 5:21. Tá? Tudo que falamos deve ser pela palavra de Deus. Tudo aquilo que nós vamos repassar para vocês tem que estar baseado na palavra. Sem base na palavra, eu não posso ficar passando nada para ninguém. Jamais. Ver primeiro o que a Bíblia diz e não o que as pessoas dizem. O tópico 2, ele vai falar sobre a possibilidade de ser diferente. Nós temos que ser, gente, diferente no meio dessa nação. Temos que fazer a diferença no meio dessa nação. Malaquias 3:18. Então outra vez vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e entre aqueles que não servem. Nós somos diferentes, nós não devemos ser igual. Não podemos ser igual. Se eu ando com uma pessoa que pratica o erro, eu não posso praticar o erro que ele pratica. Eu posso andar com ele, sim, eu posso ser amigo dele, mas não praticar o mesmo ato dele. Eu devo ser diferente no meio dessa nação. Hoje, infelizmente, as pessoas querem unir o útil ao agradável. Eles querem ser iguais às pessoas, trazendo um evangelho novo, excluindo o evangelho padrão, trazendo um novo, sendo iguais às pessoas, andando do mesmo jeito que as pessoas andam. Falando as mesmas porcarias que as pessoas falam. Aí eu disse para você lá o Salmo 1 da Bíblia. Bem-aventurado é o varão, ou feliz é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores,
nem se detém na roda dos pecadores, dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medido de dia e noite. Você pode andar com todo mundo e ser amigo de todo mundo, mas não fazer e nem falar o que eles falam. Hoje estão apresentando para a sociedade um evangelho barato, vazio, um evangelho light, não um verdadeiro evangelho que está na Bíblia Sagrada. Um evangelho que você pode fazer de tudo que você vai entrar no céu. Está muito enganado. Está muito enganado. Querem unir o útil ao agradável, não querem pagar o preço. Se os antepassados viveram em pecados, não quer dizer que devemos seguir os mesmos caminhos. É isso aí. Mas se o meu tio vive em pecado, eu não sou obrigado. Eu sigo o caminho errado dele se eu quiser. Se o meu irmão vive em pecado, não quer dizer que eu tenho que viver em pecado, não. Não, eu sou responsável pelos meus atos e ele dele. Eu não posso trilhar o mesmo caminho dele. Não tem que seguir o mesmo caminho. A escolha é da pessoa. Quem escolhe viver ou não os mesmos erros dos outros é a pessoa que escolhe. Tópico 2.1. Ele vai falar sobre exemplo de gerações. Aqui temos exemplo de várias gerações aqui, ó, que tiveram altos e baixos, e alguns mudaram, ou alguns se arrependeram, que é a mudança de hábito. Outros não. E temos relatos de alguns que seguiram o caminho mau e relatos de alguns que seguiram o caminho bom. Nós temos reis na Bíblia que os seus sucessores, seus filhos, não seguiram o mesmo caminho errado deles. Mas nós temos reis na Bíblia que os filhos seguiram o mesmo trajeto deles e tiveram fins trágicos. Se formos analisar o pai de Josafá, Josafá não seguiu o mesmo caminho. Asa, o rei Asa, não seguiu o mesmo caminho do pai dele. E outros mais na Bíblia, que andaram em caminhos errados, mas os filhos não seguiram. Mas há outros que o filho seguiu a mesma trajetória errada do pai. E todos eles tiveram um caminho mau. Gente, o arrependimento é individual, é para as pessoas. É para todo mundo. No tópico 2.1. No 2.2, resumindo aqui, o melhor vamos estudar na escola dominical, o valor da conversão, o tópico 2.2. O valor da conversão. Tá? E temos que dar valor à conversão, gente. A conversão. Temos que valorizar a conversão. E muita gente não valoriza a conversão de hipótese alguma. Não valoriza aquilo que Deus colocou na vida deles. O propósito, por que eles foram chamados. As pessoas, infelizmente, não valorizam. Gente, tem que valorizar. É uma coisa muito importante você valorizar a conversão. Se você não valorizar a conversão, fica difícil demais. Tá? Fica difícil você não valorizar. Vamos valorizar. Então, seguindo aqui o tópico 2.2, o valor da conversão. Está aqui, ó. Devemos ser diferentes no meio em que vivemos e não iguais. Hoje as pessoas não querem ser diferentes no meio onde eles vivem, querem ser iguais. Eles querem ser iguais, mas a lição está nos advertindo para nós não ser iguais, mas sim diferentes no meio onde nós vivemos. Eu tenho que dar um bom exemplo na sociedade onde eu vivo. Eu tenho que dar um bom exemplo na igreja, eu tenho que dar um bom exemplo na minha família. Eu tenho que dar um bom exemplo na minha sociedade, no meu emprego, na rua. Hoje as pessoas querem ser iguais. Não, se fulano faz, eu falo também. Se fulano faz, eu faço também. Aquilo que fulano fala, eu falo também. Paulo falou assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nenhumas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tá? Através da conversão é que nós temos que ser diferente. Conversão significa ação de voltar, retornar, mudança de forma ou natureza. Na Bíblia, é mudança de comportamento. Então a palavra conversão dentro da Bíblia significa mudança de comportamento. Isso é conversão dentro da Bíblia. Significa que eu tenho que ter um comportamento exemplar.
Para onde eu passar, alguém dá testemunho de mim, não testemunho de mim. Eliseu, quando ele passava perto da casa daquela mulher, ela falou, deu testemunho dele. Veja que esse homem que passa por aqui é um homem santo de Deus. E se você for analisar a Bíblia Sagrada, diz que nós não devemos colocar a nossa lâmpada em lugar escondido, mas em lugar visível, para todo mundo ver o nosso testemunho. Ali fala de testemunho. Hoje tem uma palavra chamada testemunho. Muita gente por aí dando testemunho. Mas eu não sou obrigado a seguir o ato deles. Não. Eu tenho que ser responsável pelo meu e ele pelo dele. Eu sigo se eu quiser. Eu posso ser amigo. Eu sou amigo de muita gente que não serve a Deus. Mas eu não sou igual a eles. Sou bem diferente deles. Não faço a mesma coisa que eles. Hoje está sendo um evangelho escandalizado, em que muita gente se apoia e diz assim, ah não, para mim ficar na igreja igual aquele fulano, eu prefiro ficar onde eu estou. Por causa do escândalo, do mau testemunho. O mau testemunho hoje tem atrapalhado as conversões de almas. É o mau testemunho que está atrapalhando a conversão de almas. Você é o culpado disso. Eu posso ser o culpado disso. Devemos refletir, pensar bem isso. Tá? Devemos refletir e pensar bem nisso. A gente não ficar cometendo aí. Converter da maldade e está. Esta é a mensagem do profeta. No hebraico, converter significa metanoia, mudança de direção, de ânimo ou de ato de arrependimento. A conversão não é só no ato do batismo, mas sim todo dia. Eu costumo dizer que tem arrependimento e conversão que é parcial e não total. Existe a conversão parcial e a total. A total é quando a pessoa se arrepende mesmo. E a parcial, a pessoa não se arrependeu. A pessoa simplesmente mudou naquele dia ou naquela semana, alguns dias depois, e continua praticando os mesmos atos, como se nada tivesse mudado. Quando a pessoa se arrepende, a pessoa deixa mesmo. E Jesus deu uma advertência, tá, para o paralítico lá no tanque de Betesda. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Tá? Está lá, em João 5. Uma advertência de Jesus para o paralítico. Para o paralítico. Temos vários exemplos da conversão ou arrependimento. O rei Manassés teve atitudes que levou Deus a ouvir sua oração. Que atitude que ele teve aqui? Humildade e arrependimento. A mudança de comportamento é o caminho para alcançar a misericórdia, o que agrada a Deus. Humildade e arrependimento. O que é humildade? Humildade é o oposto do orgulho, que não se deixa de se levar pela arrogância e pela soberba. Qualidade de quem age com simplicidade, característica da pessoa que sabe assumir suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Seguindo aqui, na teoria, a humildade é quando ninguém é pior do que ninguém ou melhor que os outros, estando sempre no mesmo nível ou patamar de respeito, simplicidade e honestidade. Tópico 2.3, a relevância da resposta humana para Deus. Relevar significa aquilo que é importante, que tem importância, que se destaca do que é indispensável. Olha aí. Isso é relevância. Isso é relevância. Aqui vai falar de um episódio da vida de Caim, quando ele oferece uma oferta para Deus. Deus rejeita a sua oferta, não atenta, mas atenta para o seu irmão. Deus viu que a atitude de Caim era bem diferente da sua irmã. Olha, Deus conhece as nossas atitudes. Não adianta eu oferecer algo para Deus se aqui dentro de mim não houver mudança de comportamento ou de hábito. Não adianta eu oferecer uma coisa para Deus se aqui dentro eu não mudei o meu comportamento e nem o meu hábito. A mudança tem que surgir daqui, ó. Não é por fora, não. A mudança tem que vir de dentro para fora. Se eu não mudar meu hábito, não adianta. Se eu não mudar meu comportamento, não adianta.
Caim ofereceu, mas Deus conhecia o íntimo do seu coração, que lá dentro ele não havia mudado nada. Ele não tinha mudança lá dentro. Então aqui, esse episódio vai falar exatamente da vida de Caim. Que ele não mudou, em hipótese alguma, ele continua aquele mesmo camarada. O apóstolo Paulo falou isso aqui em Romanos 10, 3, Romanos 18, 21 também tá. Os judeus rejeitaram a maneira de Deus agir, foram rebeldes, mesmo o Senhor enviando seu mensageiro e estendendo suas mãos. Tal postura é uma realidade no tempo de Ezequiel. O caminho do Senhor não é direito. Esse povo achou aqui que Deus estava sendo injusto. Às vezes, nós achamos a mesma coisa de Caim, achamos que Deus é injusto. Deus nunca é injusto. Deus ele é justo. Injusto não. Deus não estava sendo injusto com Caim. Deus estava sendo justo com Caim. Mas Caim estava sendo injusto com Deus. Caim queria se passar por vítima. Às vezes, cuidado para nós não querer se passar por vítima, quando na realidade nós somos vilão. Quando na realidade nós somos grande vilão. Às vezes fazendo um papel de vítima para obter um favor de alguém. Mas Deus conhecia os atos e as atitudes de Caim, como Deus conhece os meus atos e as minhas atitudes, conhece os seus atos e conhece as suas atitudes. É o resumo do tópico 2.3. No 3, resumindo ele aqui, Deus quer o quê? Que todos sejam salvos. Deus não quer que uma minoria seja salva. O plano da salvação engloba todo mundo e não uma minoria de pessoas só. Todo mundo. É o tópico 3 da lição. Eu estou resumindo, tá? O tópico 3. E aqui nesse tópico 3, no preâmbulo, vai falar sobre a vida de Noé, quando ele construiu a arca, quando ele avisou do juízo de Deus. Então Deus não foi injusto aqui. Deus foi justo. Deus primeiro avisou o que ia acontecer. Ele avisou. Automaticamente, tá? Noé também avisou. E durante muitos anos, 120 anos, avisando. Só que o povo não queria ouvir. Mas o povo foi avisado? Sim. Todos foram avisados. Desde o menor até o maior. Todos foram avisados. Deus jamais ia cometer uma insanidade, uma injustiça, matando muita gente inocente. Não. Os que morreram naquelas águas do dilúvio foram pessoas conscientes dos seus atos, porque foram avisados. E o mesmo vai se dar com esta nação, quando o Senhor voltar, quando ele aplicar os juízos. Ele não vai aplicar o juízo nessa terra injustamente, vai aplicar justamente, porque todos foram avisados. Até as nações mais novas estão sendo avisadas. Todo mundo é avisado. Deus não é injusto com ninguém, ele é justo. E o aviso dele está aí, ele vai voltar, pode ser hoje. Tá? Tópico 3.3, o preâmbulo. No 3.1, o desejo de Deus em salvar não anula o juízo, ou seja, resumindo isso aqui, Deus deseja salvar todo mundo, mas isso não quer dizer que ele não vai aplicar o seu juízo. Não anula, ele vai aplicar o juízo. Mesmo as pessoas sendo salvas, o juízo ele tem que aplicar. Isso foi uma regra que ele criou. Foi um conceito que Deus criou. Deus jamais muda aquilo que ele fez. Ou aquilo que ele escreveu. Está escrito, ele anunciou há muitos anos isso. Então aquilo que Deus anunciou, ele vai cumprir, ele não vai anular. Mesmo que haja muita gente salva, o juízo ele tem que aplicar. Sabe por quê? Nós estudamos sobre os atributos, e isso aqui faz parte dos seus atributos. Juízo, justiça, amor, misericórdia, são atributos de Deus. E ele vai usar esses atributos. Que ele criou, é uma lei que ele criou. Está escrito, ele não vai mudar a sua lei, jamais. O 3.2, cada um é responsável pelos seus atos diante de Deus. Ali, ó. Olha aí. Repetindo novamente. Eu não sou responsável pelos atos de ninguém. Não sou responsável pelos atos da minha esposa. Ela não é pelo meu. Não sou pelos meus filhos não é pelo meu. São pessoas idôneas, maduras, que são responsáveis pelos atos deles. Cada um, tá? Resumindo o top
3.2. No 3.3, palavra de Deus como referência segura. A maior segurança para nós está onde? Está na sua palavra. Notemos que a palavra do Senhor inicia desconstruindo um provérbio muito usado pelo povo de Israel. Tá? Depois revela como o povo estava equivocado em algum de seus próprios pensamentos. Nossa segurança está na palavra de Deus e não em achismos. Isso aí. Ó. Tem muita gente que está por aí baseada em achismo. Ah, eu acho que é assim. Ó, o achismo chegou atrasado. O se eu soubesse, chegou atrasado. Ah, eu não sabia, chegou atrasado. Hoje não tem ninguém inocente. Os maiores veículos de informação, tá aqui, ó, a palavra que anuncia. A mídia está sempre avisando. A mídia hoje é o maior veículo de informação para as pessoas hoje. Só que muita gente, infelizmente, na base da inocência, da ignorância, não quer ler, ouvir para entender. Achismo. Hoje está cheio de achismo por aí. Ah, eu acho que é assim. Quando alguém fala, eu acho que é assim, que a pessoa não tem certeza. Ou ela ouviu de um terceiro. Gente, nunca houve notícia de terceiro e vai acreditando. Só acredito se a palavra dizer. Procure sempre as fontes originais e verdadeiras, gente. Antes de ficar repassando informações falsas e verdadeiras. Hoje é um crime isso. Hoje a punição em cadeia para quem repassa informação falsa. Vou repetir novamente, isso é fake news. Olha aqui, achismo. Humanos ou Manuaria diz, a queda do primeiro casal iniciou quando Adão e Eva cedeu à sugestão maligna de que a palavra de Deus estava sujeita ao nosso julgamento. Acostumados a ouvir que a nação estava sob a garantia e guarda divina, o israelita achava que essa doutrina não era correta, afirmando, o caminho do Senhor não é direito. É assim, o caminho do Senhor é perfeito. A Bíblia diz que os seus caminhos são perfeitos, são justos e são retos. Isso aqui foi achismo que um passou para outro. Cuidado com o achismo, não fique nessa lei do achismo, mas que o Senhor, na presente lição, venha cada dia nos ensinar, nos orientar sobre o caminho correto. Tá? O Salmo 119, versículo 109, leia ele. Salmo 119, versículo 105, que é o mais conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E no Salmo 119, versículo 9, como purificará o mancebo o seu caminho? O versículo 10 dá a resposta, observando-o conforme a tua palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Graça e paz em nome de Jesus. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário, deixe seu like lá maroto. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.